Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tegumento comum. Bom, o nosso vídeo vai ser dividido em alguns tópicos. O que é o tegumento comum, quais são as funções, a epiderme, a derme, os folículos pilosos, as glândulas sudoríparas, a tela subcutânea, as linhas de clivagem e os retináculos da pele. Bom, o que é o tegumento comum? O tegumento comum é basicamente o estudo da pele e dos seus anexos. Então, a gente vai ter ali a pele, né, que é formada pela epiderme e pela derme, e a gente vai ter os anexos, como os folículos pilosos, as glândulas, entre outros. Quais são as funções? Bom, as principais funções, né, é a proteção mecânica e biológica, que assim, até uma função meio óbvia para a gente, uma vez que está em contato direto com o meio externo. Então, vai ter uma função de nos proteger, tanto mecanicamente quanto biologicamente, do meio externo. A gente vai ter também a contenção de estruturas do corpo, como tecidos e órgãos. A gente vai ter uma importante função de termorregulação. A gente vai ter também uma importante função na captação do sentido, então através de inervação, né, que vai levar a informação do nosso sistema nervoso periférico para o nosso sistema nervoso central. A gente também vai ter a síntese e o armazenamento de vitamina D. Bom, a epiderme. Então, a pele é epiderme e derme. A epiderme é a camada mais externa e é um epitélio queratinizado, uma vez que ele precisa ser mais ele precisa ter uma maior resistência, uma vez que ele está diante do meio, né? Ele vai estar em contato direto com o meio externo. Então ele é queratinizado para que ele tenha uma maior resistência. E ele também vai ser avascular. Então ele não vai ter vascularização. A sua nutrição vai ser feita através da derme. Então a derme é altamente vascularizada e ela nutre a epiderme. A epiderme também ela vai ter pouca inervação. A maior parte da inervação vai estar concentrada na derme, mas também não significa que não vai chegar a terminações nervosas na epiderme, que vai chegar sim com certeza. A derme é um tecido conjuntivo, né? Então é o tecido conjuntivo mais os anexos. E é uma densa camada de fibras colágenas e elásticas, e elas vão estar bem entrelaçadas. Isso vai conferir uma grande resistência para a derme. Então a derme ela vai ter essa resistência por causa desse entrelaçamento dessas fibras. Ela vai ter um plexo cutâneo de arteríolos, então ela vai ser altamente vascularizada e ela vai ter as terminações nervosas aferentes. Quanto ao plexo cutâneo de arteríolas, ela vai ter uma importante função na nossa termorregulação, uma vez que elas podem dilatar ou elas podem contrair. A dilatação delas, né, quando, por exemplo, a gente corre ou faz alguma atividade física e fica, por exemplo, com o rosto vermelho, é uma dilatação dessas arteríolas. Elas estão tentando liberar calor. Agora, quando, por exemplo, está muito frio e a gente, né, elas vão se contrair tentando reter o calor, e isso vai causar, por exemplo, uma aparência azulada, principalmente nas nossas extremidades, igual nas pontas dos dedos, nas pontas da mão, do pé, e a gente pode observar isso. As terminações nervosas, né, elas vão levar então as informações de sentido, então aí tá a importância na captação de sentido do nosso sistema nervoso periférico para o nosso sistema nervoso central, para que haja, né, ali uma leitura e uma resposta. Os folículos pilosos é um dos anexos da derme e eles estão localizados então na derme e eles vão ter os músculos eretores e as glândulas sebáceas. Eles vão estar associados aos músculos eretores e às glândulas sebáceas. Geralmente os folículos pilosos eles estão todos inclinados em uma mesma direção. A contração do músculo eretor do folículo piloso vai acabar fazendo com que eles fiquem todos em pé, como quando a gente está arrepiado, né? E isso vai ter uma repercussão sobre a glândula sebácea, que quando ele vai ficar em pezinho, o pelo, ele vai acabar comprimindo a glândula sebácea, causando a liberação da sua substância oleosa para o meio externo. Então, vamos ter toda essa relação. Até nessa imagem, a gente pode observar ali o músculo eretor, a gente vai ter os folículos e as glândulas sebáceas também. Quando a gente fala das glândulas sudoríparas, elas vão estar localizadas na derme, mas também estão localizadas na tela subcutânea, que a gente vai ver logo em seguida.
e elas vão ter uma secreção aquosa, né, que é basicamente o suor, e elas vão ter uma função de termorregulação, porque essa liberação dessa secreção aquosa vai fazer com que a evaporação dessa secreção, dessa substância, é, leve um pouco do calor. Então, a gente vai ter uma termorregulação a partir daí. A tela subcutânea, então a gente tem a epiderme, a derme, e aí logo em seguida da derme a gente tem a tela subcutânea. A tela subcutânea, ela vai ser formada por tecido conjuntivo frouxo e também vai ser um depósito de gordura. A tela subcutânea é o maior depósito de gordura que a gente vai ter no nosso corpo. E ela vai conter, né, a tela subcutânea, as glândulas sudoríparas. Então, as glândulas sudoríparas, elas estão entre a tela subcutânea e a derme, podendo estar só na tela subcutânea ou podendo estar só na derme. A gente vai ter vasos sanguíneos, a gente vai ter vasos linfáticos e a gente vai ter nervo também. A gente vai ter uma grande inervação ali. A tela subcutânea, como eu já disse para vocês, é o maior reservatório de gordura do nosso corpo e vai depender de como está o estado nutricional daquela pessoa, para esse reservatório de gordura estar mais espesso ou menos espesso. Vai depender do sexo também e vai depender, basicamente também, dos locais. Por exemplo, as mulheres, elas têm uma tendência de ter a tela subcutânea com maior depósito de gordura nas pernas e nas coxas em específico. Os homens já é no abdômen. Então, vai depender muito se a pessoa é do sexo feminino ou do sexo masculino para ter essa variação, assim, onde vai ter uma tela subcutânea mais espessa e uma tela subcutânea menos espessa. Quando a gente fala da termorregulação relacionada à tela subcutânea, a gente está falando justamente da isolação térmica, porque essa tela subcutânea ela pode isolar, né? Então, quanto mais espessa for essa tela subcutânea, maior vai ser a sua isolação térmica do meio externo, então vai reter uma maior concentração de calor. Então, isso vai estar bem relacionado com a nossa termorregulação. Agora, né, sobre as linhas de clivagem. As linhas de clivagem, a gente até às vezes consegue vê-las assim na nossa pele, elas garantem elasticidade, e aí com o envelhecimento, elas vão se deteriorando e vão formar rugas, né? Então, são elas que vão formar as rugas. Essas linhas de clivagem, é importante a gente conhecer elas e saber identificar elas, porque, por exemplo, em um corte, né, quando há um corte, se você fizer a suturação desse corte no paralelo às linhas de clivagem, a cicatrização vai ser mais rápido e o perigo de que haja o abrimento do ferimento é menor, justamente porque está em sentido de como é a formação dessas linhas. Agora, quando você faz transversalmente, como mostra nessa imagem acima, ou quando você tem perpendicularmente, o que acontece é que vai ter uma maior demora na cicatrização, sem contar que pode haver uma grande chance de que haja a abertura desse corte, justamente porque como elas são elásticas e elas formam uma tensão, essa força de tensão vai estar puxando, né? Contrário à forma como você suturou. Então é muito importante a gente saber disso em casos de lesões. Quando a gente fala dos retináculos da pele, os retináculos, eles são faixas fibrosas e numerosas e elas vão estender desde a tela subcutânea até a derme então elas vão vir da derme, vão passar pela tela subcutânea e vai basicamente prender, né, fazer uma sustentação ali até a musculatura. E a mobilidade que isso vai garantir, então ali aquele tegumento, vai depender basicamente do comprimento desses retináculos, se eles são grandes ou se eles são pequenos. Quanto menor a mobilidade, e se tem uma grande densidade de retináculos ou se tem uma baixa densidade de retináculos. Se tiver muitos retináculos e eles ainda forem pequenos, como por exemplo na palma da mão e na sola do pé, vai ter uma baixa mobilidade. Agora, no dorso da mão, a gente vai ter uma maior mobilidade, justamente porque tem poucos retináculos e o comprimento deles são maiores, então tem uma menor tensão ali nessa sustentação. A bibliografia que eu usei para preparar essa aula e as imagens da aula é toda da Anatomia Orientada para a Clínica do Humor, a 7ª edição.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha acrescentado algo para vocês. E que qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E no final na descrição do vídeo, né, a gente tem algumas perguntinhas para vocês poderem fazer uma revisão de tudo que foi falado nessa aula. É isso. Muito obrigada, até a próxima.